A reforma trabalhista é aprovada no Senado e segue agora para a sanção presidencial. E uma grande parte dos brasileiros ainda não entendeu como essas mudanças na legislação vão influenciar o Dia do Trabalhador. Para a presidente do Instituto Goiano do Direito Trabalhista, ouvido por nossa reportagem, quem mais perde é o empregado. E quem explica melhor é a Vivian. Você sabe o que é a reforma trabalhista? Para entender tem que ser com o tempo, né? Vamos ver se vai melhorar, né? Ou vai piorar. Eu acho que não mexeu muito, não complicou muito a situação. O povo ainda não entendeu, mas a reforma vai mudar a vida dos trabalhadores brasileiros. É o que decidiram os parlamentares no Congresso Nacional. A proposta, que já tinha passado pela Câmara, foi aprovada ontem no Senado. Para entrar em vigor, só depende de uma canetada do presidente Michel Temer. E é bom se informar, viu? Pelas novas regras, as férias poderão ser divididas em até 3 períodos, contando que um deles seja de pelo menos 15 dias corridos. A jornada diária poderá ser de 12 horas com 36 de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais. Não serão consideradas como jornada de trabalho atividades como descanso, estudo, alimentação, interação entre colegas, higiene pessoal e troca de uniforme. O intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser negociado desde que tenha pelo menos 30 minutos. O pagamento do piso ou salário mínimo não será obrigatório na remuneração por produção. O trabalhador poderá ser pago por período trabalhado. Ele terá direito a férias, FGTS, previdência e 13º salário proporcionais. No contrato deverá estar estabelecido o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor do salário mínimo por hora. Convenções e acordos coletivos poderão prevalecer sobre a legislação. O contrato de trabalho poderá ser extinto de comum acordo com pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. O empregado poderá ainda movimentar até 80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS. Mas neste caso não terá direito ao seguro-desemprego. A contribuição sindical será opcional. É permitido o trabalho de mulheres grávidas em ambientes considerados insalubres, desde que a empresa apresente atestado médico que garanta que não há risco ao bebê nem à mãe. Mulheres demitidas têm até 30 dias para informar a empresa sobre a gravidez. O banco de horas pode ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação se realize no mesmo mês. A reforma altera profundamente a CLT. Mais de 100 artigos vão ser modificados. Mas, por outro lado, direitos como FGTS, 13º salário, seguro-desemprego e licença-maternidade permanecem. Dos 3 senadores goianos, votaram a favor da reforma Ronaldo Caiado, do DEM, e Wilder Moraes, do PP. Lúcia Vânia, do PSB, votou contra. Para esta advogada trabalhista, a proposta beneficia mais o empregador do que o empregado. Se for olhar quem que favorece, ela favorece mais o empregador, porque ela tirou muitos direitos do empregado. A CLT, ela chama consolidação das leis trabalhistas, ou seja, foram direitos que foram consolidados ao longo da história. E existe aquele mito, né? A CLT ela é obsoleta desde 1943, mas não ficou por aí. Existem várias súmulas, vários entendimentos. Ela foi modificada de acordo com as relações de trabalho. Prejudica o empregado em alguns pontos. Por que ele prejudica? Vamos falar um pouquinho do negociado sobre o legislado. É onde eu acho que prejudica imensamente. Hoje, a contribuição sindical que o empregado repassa para o sindicato, ela é obrigatória. Com a reforma trabalhista, ela não vai ser mais obrigatória. Isso enfraquece o sindicato. No momento de entabular um acordo trabalhista, o empregador ele vai estar com o seu advogado. E o empregado? Ele vai ter condições financeiras de pagar um advogado para acompanhar ele, para ver se realmente aquela cláusula, aquele acordo é benéfico? Mas ainda existe a possibilidade de o presidente sancionar o texto com algumas mudanças. A questão da insalubridade da gestante. Então, ele vai alterar essa questão de insalubridade. A questão do trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? É aquele trabalho ocasional. Então, eu contrato o empregado para ele trabalhar
trabalhar um dia na semana, 2 horas na semana. Então, eles vão estar mexendo nessa questão do trabalho intermitente para não serem todas as atividades. Aí eu já concordo. Porque, por exemplo, você pega hoje um bar, um restaurante, uma empresa que trabalha com eventos e montagens. Às vezes ela precisa de uma mão de obra para 5 horas no mês. Então, eu acho que tem que regulamentar e não deixar em todas as atividades. Então, ele vai estar trabalhando nisso. A jornada 12/36 também. Parece que vai ter uma modificação do presidente da República. A contribuição sindical, que foi retirada da reforma. Dizem que também eles vão fazer uma contribuição sindical gradual. Então, eu acredito que vai ter algumas modificações, sim. Olha, são muitas alterações e por isso nós trouxemos aqui para um debate, para uma conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia, 2 pessoas, um representando os trabalhadores e a outra os empresários. Eu quero conversar e dar boa tarde ao vice-presidente da SEG, Reinaldo Limiro. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Jorevar, Vivian, Mauro, os telespectadores. Mauro Rubem, presidente da CUT Goiás. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Jorevar, Vivian, Reinaldo aqui. Nossos telespectadores aí. Vou começar com o senhor. Qual é o ponto principal que o senhor acha que prejudica o trabalhador? Olha, essa reforma em tudo prejudica, em tudo. Ela acaba com o mundo que nós conhecemos do trabalho. Nós voltamos à regressão para a escravidão. Esse é o entendimento nosso, da CUT, da sociedade, e destaco que a grande parte da população, principalmente empresários, até eu quero aproveitar e fazer uma pergunta, Roseva, aqui, o seguinte: como será o dezembro sem 13º? Porque eles estão dizendo que não acaba o 13º, mas o legislado sobre o negociado, ele vai imprimir uma relação de trabalho escravagista no Brasil. O que nós ouvimos da especialista, advogada trabalhista, é que no 13º não se mexe, pelo menos por enquanto. Mas, Reinaldo, como é que o senhor responde a esse argumento? Com toda a vez, o deputado se enganou com relação a isso. Porque tem os direitos dos trabalhadores impressos no artigo 7º da Constituição Federal, dentre os quais o 13º, absolutamente não se vai mexer em nenhum desses direitos que os empregados têm. Então, não corremos o risco de chegar no mês de dezembro e o empregado não ter o 13º. Ele vai ter, sim, o 13º salário dele. Eu queria saber do senhor agora, como empresário, o seguinte: na verdade, hoje, com essa nova lei, é possível que haja negociação, né, entre o patrão e o empregado diretamente fora do acordo coletivo, não é isso? Isso é bom ou ruim? É bom. O que a CLT está sofrendo dessas modificações é no sentido de equiparar, porque ela foi construída no ano de 1943, nada obstante tenha sofrido modificações. O Brasil era um país industrial, 60% vivia na roça, e hoje a tecnologia chegou e precisa de readequação. Muitas profissões antigas não existem mais, novas foram criadas, a tecnologia chegou. Então eu entendo que isso seja bom, porque equipara. A finalidade dessa reforma trabalhista é equalizar direitos dos empregados com deveres do empregador. Nenhum empregado será prejudicado porque nenhum direito absolutamente foi retirado. E isso eu discordo veementemente, porque nenhum direito absolutamente foi retirado. Mas o que a gente quer saber, inclusive, eu quero até que o Mauro Rubem comente, essa relação, essa negociação, que eu fiz a pergunta para ele, quem sai ganhando com isso, o patrão ou o empregado? É claro que é o patrão. Por quê? Primeiro, vamos perguntar, quanto que custa um advogado? Os sindicatos vão acabar, praticamente. Então, o trabalhador não terá o advogado do sindicato, que muitas vezes não é nem que consiga resolver. Segunda coisa, nós queremos ver ao longo desse período, como o Reinaldo falou, ao longo desse período, a massa de salário na economia aumentou ou diminuiu proporcionalmente ao capital? Nós vamos ver que os salários no Brasil são baixos, são salários aviltantes, e o que essa reforma está fazendo? Aumenta a carga horária, terceiriza. Quando nós falamos que acaba o 13º, acaba porque não vai ter emprego. O patrão, ele vai poder ter tanta oferta de forma de contratação, inclusive contratando até por hora. Vocês aqui, esses meninos que trabalham aqui agora, eles vão ser contratados por hora. Por isso 3 horas, trabalha 3 horas, fica 5 dias sem trabalhar, volta e tal, e vai receber assim. Então, a relação, o que está acontecendo no Brasil, aqui é o seguinte: vai virar o paraíso para a exploração. É isso que está vendo. E nós vamos trabalhar duramente para poder revogar essas leis e chamamos a atenção da sociedade.
isso vai repercutir na economia, porque é mais dinheiro para rico e menos dinheiro para o trabalhador. Mauro, vamos deixar o Reinaldo responder isso que você disse, de que o Brasil vai virar o paraíso para a exploração do trabalhador. O setor produtivo vai fazer isso com o trabalhador? Eu acho que é o contrário do pensamento do Mauro, porque o que nós entendemos é que com essa nova legislação, com essa flexibilização que existe, porque até então era tudo absolutamente trancado, enquanto o empregado tinha aquele caráter de hipossuficiente, tudo era amarrado. Agora não, vai ter liberdade de negociar, inclusive os próprios sindicatos que vão continuar fazendo as convenções coletivas de trabalho, os acordos coletivos de trabalho. Então, vimos nós, nesta nova legislação, que é o contrário do que ele disse da escravatura, que foi no passado e que era até o presente momento. Melhor, até o presente momento, a lei precisa ser sancionada e depois de sancionada ela tem 120 dias para entrar em vigência. Mas por que acabar, por exemplo, com a contribuição sindical? Ora, a contribuição sindical, em princípio, vejo eu, esse ponto de vista, é o seguinte: o trabalhador trabalha aí os seus 365 dias por ano. Por que tem que ir um dia do ano ele tirar um salário dele para a contribuição sindical, se ele às vezes sequer é filiado a esse sindicato? Qual o interesse que tem? O Mauro, nós da CUT temos por princípio contrários à contribuição sindical. Nós da CUT. Agora, no processo que está fazendo agora, não só a questão da contribuição sindical, mas o fato é que o trabalhador aqui hoje, a Justiça Trabalhista, isso está aqui na lei. A Justiça Trabalhista hoje, que é gratuita, ela vai ter que ser paga pelo trabalhador. Então você tem uma hora extra para receber. Aí você acionou na justiça. Caso você pega, você não só perdeu aquela hora extra que você tinha que receber, como você vai ter que pagar também a própria justiça. Então, o que está fazendo aqui tudo, na verdade, é o seguinte: vai virar um paraíso para empresário. O que nós vamos ter na prática? Todos que são direitos, todos os direitos hoje que são consolidados estão perdidos. É claro, e aí eu tenho que reconhecer a capacidade do Reinaldo, né? É claro que eles nunca vão falar para vocês. Porque na hora que vou te contratar, eles vão falar para você: olha, vem cá, aqui é o seguinte, tem essa regra aqui para fazer. E a regra é entre o patrão e o empregado. Os sindicatos enfraquecidos, porque hoje já são enfraquecidos, hoje já são e serão mais ainda. Então, nós da CUT não temos dúvida. O Brasil está indo para a escravidão, para a superexploração, e vou chamar a atenção da classe média e também dos empresários, principalmente quem comercializa e depende dos negócios no Brasil. Vocês também vão perder. Mauro, obrigada pela sua participação. Nós agradecemos também Reinaldo Limiro, que representou a ACIEG, o setor produtivo aqui. A gente sabe que uma coisa é certa: não tem volta. A reforma trabalhista vai afetar a vida de todos nós. Volta tem, nós vamos conseguir derrotá-la. Nós vamos continuar acompanhando, não vamos revogar essas leis. Tá bom. Obrigado pela participação de todos vocês. Boa tarde.